Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores de luz. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos que não conseguiram estar, aos filhos desencarnados e aos nossos familiares. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos também elevar nossos pensamentos ao trabalhador, nossos trabalhadores, né? Dos locais, aos nossos lares. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, a primeira leitura é a leitura do Evangelho, né? Do mentor Cassiano. Graças a Deus. A todos. Boa noite. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo do que de lá vos passais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado e se pode pagar. A outro de poucos recursos,
toca um menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, como o seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhes, que trazes contigo? Não lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sobre esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, há podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo vai ser para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas, vai para um dos últimos, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Graças a Deus. Então, a leitura é muito esclarecedora e assim, né, vem de encontro com o tema a ser abordado hoje. Eu vou deixar para a mentora fazer a explicação, porque se eu me adentrar aqui, eu vou acabar explicando a palestra dela, porque realmente casou certinho do nosso tema de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Na verdade, como o Cassiano disse, as leituras, elas não são programadas, né? Aqui, a gente, por exemplo, quando vocês chegam, os leitores estão acompanhando cada um de vocês, né? E já acompanham também o tema escolhido. Então, o mentor Cassiano, ele abriu o Evangelho e já tirou a leitura, né, que é hoje da palestra, que é a verdadeira riqueza. Então, eu conto com a colaboração de cada um de vocês, tá? Vamos já, né, como o mentor me disse, vamos já entrar no assunto da palestra. Gostaria que todos participassem, tá? Graças a Deus por essas grandes oportunidades, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né, eu vou pedir a cada um de vocês que participem, né, os membros da casa. Quero que o mentor Cassiano vai fazer a primeira leitura do mentor e dar a oportunidade aos outros também para fazer as leituras, tá? Para você fazer as leituras até aqui. E depois eu falo e depois sim, e depois vamos escolher outros para participar também dos cursos, tá? Graças a Deus. Então, hoje a gente vai abordar aqui a verdadeira riqueza, né? Aí vamos falar um pouco da riqueza real e a única riqueza. Então, vamos começar pela riqueza real. Quando Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, ele não condenou as riquezas, mas mostrou que ela deve ser bem aplicada. A riqueza e a miséria são duas provas difíceis, sendo que a riqueza, pelas atrações, pelas tentações e pela fascinação que causa, é uma prova mais arriscada e mais perigosa. Quando bem aplicada, a riqueza produz bem-estar social, conforto, saúde e alegria. Quando mal aplicada, gera a fome, a desolação, o desespero, a aflição e uma série de outros males. O lado negativo da pobreza
é aquele em que, inconformada com a situação em que vive, a pessoa, querendo ter mais do que tem, parte para o roubo e outros expedientes, que a levam a resultados contrários aos que ela espera. O ensinamento de Jesus sobre a riqueza foi transmitido depois que o moço rico lhe perguntou o que devia fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus explicou que o moço deveria cumprir os mandamentos, ele disse que já cumpria e frequentava a sinagoga. Jesus então disse que ele faltava uma coisa, que o moço vendesse tudo o que tinha e distribuísse com os pobres, e assim teria um tesouro no céu, e que depois viesse e o seguisse. O moço abaixou a cabeça e saiu contrariado. A fortuna do moço proporcionava-lhe bem-estar e gozos terrenos. A pessoa que servira o Cristo, naquela circunstância, acarretava encargos, responsabilidades, privações, e ele poderia, inclusive, ser levado à morte, como aconteceu à maioria de seus discípulos. O moço cumpria os mandamentos, frequentava a sinagoga, mas a sua fortuna material o impedia a prática mais importante, a caridade. Nem sempre nós damos conta do que quase sempre desperdiçamos grandes quantidades de energias para conquistar bens materiais e de valores ilusórios, que aos poucos nos enxergam e endurecem o coração. Precisamos vigiar nossos apetites pelos bens materiais de duração efêmera e procurar desenvolver em nós o apetite pelas conquistas dos bens inalienáveis e preciosos que podem realmente nos oferecer benefícios espirituais e os bens materiais são incapazes de proporcionar. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Igual o mentor Cassiano fez, né? A leitura. O que nos chama a atenção? Muitas vezes, a primeira coisa que vai passar na mente de vocês agora é o que eu tenho, eu preciso compartilhar, eu tudo. Não. Na verdade, o Cristo ele quer o quê? Que você compartilhe carinho, sentimentos, né? Palavras sagradas, porque muitas vezes os materiais eles vão. E as palavras é que você fortalece a decisão do outro. Né? Então, quando a gente nos diz esse compartilhar, são compartilhar um pouco o que você sente para o outro. Né? Essa riqueza que ele quer nos dizer, que ele quer nos passar, é que precisamos o quê? A cada dia trazer essa riqueza em nós, os nossos sentimentos, os nossos valores, né? Para nós poder passar para o outro, compartilhar com o outro. Né? E os bens terrenos é preciso, porque precisamos alimentar, precisamos ter o nosso local, né? A nossa casinha, para nós descansar. Na verdade, essa chamada que nos dá a verdadeira riqueza é os nossos sentimentos, é o que nós vamos poder compartilhar com o outro. Porque muitas vezes vocês desgastam as suas energias em buscas de valores, de material. E aí o que acontece? Quando chega uma situação, vocês já estão cansados, não é isso? Quando é para você aproveitar esse valor, essa conquista que tantas vezes busca, que é o material, quando você chega, que é o momento de vocês aproveitar, às vezes, o mundo terreno, ficar mais tranquilo. Quando mais você tem, você se envolve com a energia, que quanto mais você tem, mais você quer, não é assim? E você começa a essa busca, dizer, como lhe disse, sem limites, né? Então, o que nos chama a atenção é justamente isso, é para vocês colocar limite no que vocês buscam, para vocês também não deixá-lo, a sua parte física, o seu corpo cansado, é isso?
que muitas vezes, no momento que é para vocês descansar, no momento que é para vocês encontrar vocês, às vezes não dá tempo, porque vocês programaram cada vez mais o tempo de, às vezes, você divertir, de você viver no mundo terreno, para você é muito pouco, porque você deixa muitas obrigações, você deixa muitos deveres, né, em terra. Então, os que chamam a atenção justamente é isso. Não adianta juntar tesouros em terra. Precisamos juntar sentimentos, juntar o amor, para você passar para essas pessoas, prestar sua caridade. Quando às vezes essa caridade, muitas vezes a primeira coisa que nos lembra é você compartilhar algo material para o outro. E não, essa caridade que há salvação é o amor. Então, muitas vezes estamos aí perdidos, né? Na verdade, em busca do material. Então, o que nos chama a atenção dessa verdadeira riqueza é justamente isso. Para você olhar para a sua família, para você reunir, ter um tempo para você compartilhar com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, né? Com seu pai, com sua mãe. Então, o que nos cobra? É esse valor. É como diz, esse tempo a você. Porque às vezes, essa situação, quando você começa a procurar sempre, né? Começa a perder o equilíbrio em terra, justamente é isso. E muitas vezes, você junta essa riqueza em terra, né? E muitas vezes o herdeiro que vai herdar tudo isso que você deixou, ele não está preparado para assumir isso. Porque muitas vezes o egoísmo, de às vezes você não, como diz, passar os ensinamentos para quem vai administrar, não é isso? E muitas vezes o que você juntou a vida inteira, de repente, quem é homenageado, quem é recebido essa herança, acaba em um segundo, justamente por isso, porque não sabe o valor que teve para você juntar esse tesouro, esse material. Então, assim, o que nos chama a atenção é justamente isso. Comece a olhar diferente, comece a juntar o de melhor em terra. Estamos aqui, na verdade, para o nosso quintal. A nossa colheita não é aqui na terra, a nossa colheita é no universo, é quando a gente fazer a passagem. Então, preocupe com isso. Na verdade, quando a gente nos diz isso, muitas vezes, né, como a casa, às vezes, quando muitas pessoas que chegam aqui pela primeira vez, né, a primeira coisa fala, nossa, eu pensei, tipo assim, aqui eles ensinam muito essa parte de ser egoísta, de pensar só em si. Mas eu não falo para vocês que vocês precisam adquirir material. Eu quero que vocês adquirem vocês. O seu eu seja grande. Porque se seu eu for grande, eu conquisto tudo que está à minha volta, melhor. O que eu quero para mim, eu vou querer para o outro também da mesma forma. Então, é por isso que eu ensino a vocês que é preciso resgatar esses valores. E esses valores são sentimentos, é amor. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria também que a mentora Ana Gabriela também fizesse a leitura, tá? E explicasse um pouco. Eu quero a participação de cada um de vocês. Na verdade, eu fui escolhida, né? Aqui é um sorteio. E eu fui escolhida para fazer a palestra no dia de hoje. Mas eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês passem para mim o que você anda aprendendo todos os dias aqui, né? Na verdade, aqui, estamos aqui, uma escola de grandes ensinamentos, né? Eu aprendo com vocês, né? Eu estou em terra justamente para me evoluir junto com cada um de vocês. Sem vocês, não sou ninguém, né? Como ele diz, essa frase, quando eu lhe digo isso, é justamente para vocês dar o valor a vocês, né? Quando a gente nos diz isso, é sobre esse compartilhar. Eu quero que vocês sejam diferentes de todos, na verdade. Por quê? Porque eu quero que esse amor, ele seja compartilhado ao outro. Esses ensinamentos cheguem aos outros, que está em dúvida, que está sofrendo, né? Muitas pessoas sofrendo.
Graças a Deus aqui, só agradecer as grandes oportunidades, né? Todos os dias, né? Recebendo aí, na verdade, isso é muito grandioso para os mentores da casa, né? Sobre toda essa ajuda, né? Que é emanada a esses filhos necessitados, né? E essas bênçãos recebidas por eles, né? Pelo seu fortalecimento da fé. Estamos aqui para cada um de vocês se encontrar, para você se valorizar. Estamos aqui para acolher, para compartilhar esse amor com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam úteis, procedendo do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo que lhes possa servir. Ao viajante que chega ao albergue bom alojado é dado, se pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que não tenha nada de seu, vai dormir no enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que lhe pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipes ou operário? Perguntarão-lhe, o que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas as somas das virtudes que o possuam. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico que o príncipe, e em vão alegará que antes de partir da terra pagou-lhe o preço de ouro à sua entrada no outro mundo. E responderão-lhe, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios, tudo. Aqui tudo que se paga são com as qualidades da alma. És rico dessa qualidade? Se és, bem-vindo. E vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com seus haveres. Essa parte aqui já faz parte do Evangelho, né, que a gente teve a leitura já no começo da palestra, que nem o mentor Graciano disse, né? As leituras não são programadas e ainda assim conseguiram coincidir, né, com uma que estava aqui. Vale ressaltar, os valores materiais são importantes, até porque não são necessários para a sobrevivência e bem-estar na Terra. Não significa que eles não podem ser almejados. No entanto, é necessário ter a consciência de que eles não são o mais importante e, de fato, pode distanciar da evolução espiritual. Lembre-se que o que temos em terra, fica em terra. Guardar esses valores ao invés de usá-los para ajudar os outros ou até mesmo proporcionar mais conforto é um erro gravíssimo, pois se por acaso teve acesso a esses valores, é porque deve usá-los. É preciso entender que somente através do auxílio ao próximo que o dever bem cumprido, que o estudo edificante nos facultará a compreensão de que, fora da caridade, não há salvação, conforme o ensinamento da doutrina espírita, e representará a bagagem que nos ajudará a conquistar o tesouro da simpatia aqui e além da vida física. Os valores amoedados que mobilizamos para promover o conforto alheio é o abençoado auxílio que nos proporcionamos a outrem, mas o esforço que despendemos em ações pessoais para que a vida se faça melhor à nossa volta é uma virtude imensurável que incorporamos ao próprio caráter. Distribuir com o necessitado que temos, materialmente falando, é útil e plausível, mas doar de nós mesmos, nos esforços de amar ao próximo, no sacrifício da assistência e ajuda pessoal, no silêncio de nossa renúncia, de nosso suor e etc., é investir na verdadeira felicidade, desenvolvendo-se em nós a claridade da luz espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus.
agora eu vou passar para a mentora, né, fazer isso. Você pode falar. Eu posso. Bem, essa parte aqui já foi até comentada antes, tanto pela mentora como também pelo mentor Cassiano, né? Que o mentor Cassiano comentou sobre a parte do evangelho, que também estava aqui, né? Que dizia justamente sobre isso, que não se pode comprar um lugar ali com riquezas. E uma parte que eu achei interessante também, que abordou aqui, que também a mentora tinha comentado, que era sobre também gastar esses recursos, né? Porque muitas vezes a gente acha que esse dinheiro a gente vai guardar, e como se diz, aí morre e fica para alguém que nem devia receber esse dinheiro, e enquanto você poderia ter mais conforto, não só para si, né? Porque a gente tem que pensar em si mesmo, mas não em 100%. Então, vamos supor que eu tenho muito dinheiro, eu posso gastar, eu devo gastar desse dinheiro para me proporcionar conforto. Até porque se eu tiver acesso a esse dinheiro, se eu conseguir trabalhar a ponto de receber esse dinheiro, é justo que eu gaste, porque ele é meu. Então, eu faço com ele o que eu quiser. Então, o importante é que não fique ali guardado, justamente porque depois morre e passa por uma pessoa que nem trabalhou, nem não faz sentido receber esse dinheiro. E aí essa pessoa, inclusive, se perde por conta disso, porque recebeu uma quantia que não era esperada por ela na trajetória terrena. Então, assim, eu achei interessante essa parte, justamente que prova isso, né? Que você tem que gastar os valores, né? Não só por si mesmo, mas também fazendo caridade. Se você tem dinheiro ali sobrando, você já tem tudo que você possa ter, que você queira ter. O que eu vou fazer com esse dinheiro, então? Deixar guardado? Não vai. Você vai proporcionar conforto também àqueles mais próximos, àqueles que necessitam. Tudo aquilo que, tipo assim, você vai falar assim, nossa, eu precisava investir um dinheiro nisso aqui, às vezes não no emprego ou alguma coisa assim. Estou falando no caso de alguém necessitado mesmo. Você vê alguém, uma família com muitos filhos, por exemplo. Você vê uma família com muitos filhos e vê que aqueles pais, né, não têm a condição de proporcionar o maior conforto para os seus filhos. Então, se você tem um dinheiro a ponto, né, de se sustentar e estar ali tranquilo, ajude aquela família. Então, assim, eu achei interessante muito sobre essa parte, né, que mostra também que a gente tem que ser rico de amor e de qualidades, que a gente morre e leva daqui somente as qualidades da alma. As qualidades do nosso corpo físico não são, que também atenta a outras coisas, né, igual quem valoriza muito a estética, valoriza muito o corpo físico, não estou dizendo que não é importante, porque é importante sim, né? É o nosso lar, como se diz, é onde a gente mora. Então, assim, a gente deve cuidar do corpo, mas tem que levar em consideração que não é o que conta. Depois, no momento que a gente faz a passagem, aquilo ali é o de menos, não faz diferença. Então, assim, o que vale é o que aprende por dentro. Então, tem muitas pessoas que deixam de evoluir mentalmente, emocionalmente ou espiritualmente e focam muito nesse evoluir físico, porque a gente não leva nada daqui, né? Mas isso eu tenho para dizer, graças a Deus. Graças a Deus. O que Jesus disse sobre a verdadeira riqueza. Jesus abordou o assunto. Quando ao hospedar-se na casa de Zaqueu, o publicano se prontificou a distribuir aos pobres a metade de sua fortuna e restituir 4 vezes mais àqueles que porventura tivessem prejudicado. Disse o mestre: Zaqueu hoje entrou a salvação em tua casa. Quando contou a parábola do rico e Lázaro, ou o rico e o pobre, os quais no mundo espiritual tiveram suas situações invertidas, o rico teve barganhas no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e aproveitou no espaço. Quando contou a parábola do rico insensato, ou do rico aventureiro, avarento, que arrebatou os seus armazéns de alimentos para descansar por toda a vida, mas que nessa mesma noite retornou ao mundo espiritual, onde viu que lá somente os bens espirituais têm relevância. O homem só possui em plena propriedade aquilo que deve levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto permanece na terra.
Ao partir só tem o usufruto e não a posse real. Então, o que ele possui, nada do que se destina ao corpo, e tudo que se destina ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Quando a busca pelo dinheiro toma o primeiro lugar no coração do homem, não há como dissociar as contendas, manipulações, ilicitude de toda ordem para garantir a qualquer custo o vil mental. Quando isso acontece, o lugar de Deus fica relegado, talvez a um plano bem inferior, ou seja, meu Deus é tudo para mim, só da boca para fora. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. A sociedade materialista sempre recebeu a advertência do Senhor. O consumismo acima da média tem cegado o entendimento de muitos. O homem sábio, no entanto, se alegra com o pão diário e confia no Senhor, porque sabe que o mais importante é a riqueza espiritual. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Hoje, o ter passou a ser mais importante que o ser. Quem tem mais recebe o primeiro assento. Quem não tem uma boa roupa, até dentro dos templos, fica de escanteio. Quanta insensibilidade cristã! E disse ao povo: acautai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na mudança das coisas que possui. Pai, não permita que o ouro e a prata deste século comprometa a nossa salvação. A única riqueza. Nos tempos modernos, o auris sacra fames, a ambição do ouro, dos antigos tem para as criaturas humanas um sentido novo, sentido mais terrível, em virtude da depravação moral em que se mergulha a maioria dos homens. Nesse amargurado trânsito da civilização, a fome do ouro não se contenta mais com a aquisição das facilidades da vida. Sua finalidade não é a busca incessante de conforto e de defesa, no seio da inquietação da existência material. Nos tempos que passam, o ouro parece comprar também as consciências para amplificação de todas as zonas da ambição e do poder. O homem terrestre busca em toda parte a posse do metal que se ligou, por atrações insocidáveis e mentirosas aos seus destinos no mundo, não tanto porque precise de pão e de agasalho. A máquina, com seus aparelhos de transformação, solucionou os mais fortes problemas de necessidade material da civilização. Os mais pobres operários, nos tempos que correm, em se tratado das condições econômicas da América, têm mais comodidades na sua casa do que Luís XIV, há 2 séculos atrás, nos esplendores dos seus palácios. O homem precisa da expressão financeira para cobertar as suas próprias deficiências morais. O ouro mascara-lhe os defeitos, cobrindo a sua personalidade de respeito ao poder aos olhos do mundo. Conquistado enormes contas bancárias, conquista os primeiros lugares em quase todos os planos sociais. Conquistando o campo das grandes possibilidades materiais, o homem examina a sua amplidão de domínio.
voltando-se então para o terreno intelectual, onde efetua a sua provisão de conhecimentos, mas quase sempre dá provas da sua miopia espiritual, em face da árvore imensa da ciência e da sabedoria. Aos frutos sãos prefere-os apodrecidos. A força que abre na canalização da fortuna para todos os desvios da autoridade, a serviço da sua ambição e do seu egoísmo, desenfreados, viciou as fontes da cultura universitária, intoxicando-a com as mais falsas concepções da vida. Enquanto há banqueiros em luta pela culminância financeira nas bolsas, existem sábios disputando a melhor posição de conhecimento no capítulo da guerra e do extermínio, nos laboratórios. Quase sempre aliados-se à expressão intelectual, à possibilidade financeira, temos o político do tempo, em caminho para os lugares mais destacados no grande banquete do domínio universal. Existe uma justiça compassiva e misericordiosa que preside o destino de todas as almas, mais variadas posições da existência. Os verdadeiros ricos da terra são os que procuram conhecer a magnitude desse poder, dessa sabedoria e dessa misericórdia, dispondo-se a sentir nas suas leis, que são as da prática do bem e do amor puro e simples. Nas suas mãos, as moedas de ouro já não representam a pedra fria dos cofres, mas as flores de luz para a alegria de todos os semelhantes. Nos seus cérebros, a educação universitária não constitui uma teoria de domínio para o culto de suas vaidades pessoais, mas um dom de Deus, a caminho para a perfeição da beleza espiritual, nas suas mais sublimadas afirmações. Esses espíritos, ainda raros no caminho comum, transformarão de fato a superfície do planeta, plantando o bem, a caridade, o amor, a crença e a esperança, à luz dos ensinamentos de Jesus, em todas as direções, e são esses desvelados precursores do porvir que hão de modificar todas as concepções da riqueza no ambiente terrestre, demonstrando que, longe de ser um sinônimo de inquietação, de vaidade e de força bruta, de interesse mesquinho, do extermínio e da destruição, a única riqueza verdadeira do homem é a que reside no patrimônio dos seus conhecimentos espirituais, aliados à prática da lei do amor e do bem, sobre a face da terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou ler só mais um pequeno trecho aqui para poder completar. No Evangelho de Mateus, fala-se assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, só para completar o que foi dito aqui, nessa parte final da leitura, vem nos atentar muito nessas questões que viemos falando. Os valores são necessários para a vida terrena? São. Precisamos desses valores para a nossa sobrevivência. Mas até onde esses valores podem nos levar? A partir do momento que você começa a perder, se perder pelos valores, na leitura que fala, e se formos analisar um pouco, hoje é muito comum. Hoje a verdade é comprada. Muitas vezes realmente a verdadeira, a verdade, que seria a verdadeira, é comprada.
né? O mundo se perdeu pelos valores. Então, vem nos atentar, né, para isso. Os valores só são utilizados enquanto estamos aqui. A partir do momento que partimos daqui, aí vamos levar, né, o que fomos, não o que tivemos. Então, traz essa reflexão para a gente. Né? Muitas vezes, né, essa reflexão temos que fazer no interior nosso, quando queremos adquirir algo, né, quando queremos buscar algo. Mas e se eu conseguir isso? Vai me fazer feliz mesmo? Ou será que quando eu alcançar, né, esse patamar onde eu procuro chegar, eu vou ser infeliz? Né? Isso eu vou, ao longo do caminho para adquirir o que eu quero, eu vou me perder? Né? Eu vou deixar de acompanhar a minha família? Né? Eu vou deixar de ser o que sou? Né? Eu vou ter que me corromper? Eu vou ter que trocar, né, os meus valores morais para me alcançar o que eu preciso? Né? Então, se a resposta for não, para que prosseguir por esse caminho? Né? Como a mentora falou também, a questão dos valores. Esses valores só faz sentido, né, os valores materiais, só vão fazer sentido realmente para a gente se a gente puder utilizar ele para com o outro, né, para facilitar a vida do outro. Porque de que adianta você ter tantos valores se você vai chegar no final e ele vai ficar perdido? Você não conseguiu de forma alguma atender ninguém, nem a você mesmo. Né? Passou-se tanto tempo juntando os valores e não conseguiu aproveitar nada. Né? Você vai ter uma mente cansada, né? Um corpo doente, e muitas vezes esse valor não vai conseguir te ajudar nem na sua doença. Então, assim, é um momento de refletirmos, aproveitar, né, o tempo e fazer uma reflexão. Será que o caminho que estamos tomando é o caminho correto? Né? Será que os sonhos realmente são sonhos? Ou lá na frente os sonhos vão virar, né, pesadelos? Né? Estudo, então, nos traz esse pensamento, né, nesse dia de hoje. A partir do momento, principalmente, que vamos estudando, né, vamos buscando essa evolução, né, dos pensamentos. Né? Será que isso realmente vai me fazer bem? Né? Será que eu vou me perder pelo caminho? Eu acho que venha nos trazer muito essa reflexão nesse dia de hoje, com esse tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Então, como já foi falado, né, sobre essa verdadeira riqueza, né, o que eu entendi, que essa verdadeira riqueza, ela é muito simples, né, de ser conquistada. Não é algo que está distante de nós, né? Então, não vem falar de dinheiro, de valores, né? Vem de valores monetários, vem falar desses valores que nos preenche, né? Eu penso muito quando falo nessa riqueza, eu penso em ter bons amigos, né? Em se dar bem com os nossos familiares, né? E ser essa pessoa que leva luz, né? Então, eu acho que essa verdadeira riqueza que a gente deve buscar é isso aí, é estar bem com nós mesmos, né? E transmitir muito amor para o outro. E porque tudo que nós conseguirmos aqui de bens vai ficar aqui. Que nós vamos levar são os nossos sentimentos, nossas boas ações, né? Que nós vamos escolher como nós fizermos a passagem. Então, eu acredito que essa riqueza que o Cristo vem nos falar, que Ele quer que nós cheguemos ricos, são desses nossos valores, né? De amor, de estar bem com o outro, né? De fazer esse mundo aqui na Terra melhor para nós e para o outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores de luz, que essas energias também possam chegar a esses filhos, né, os nossos lares, né? Graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte,
santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje tem uma mensagem de um espírito, como me disse, né? Ele já veio na casa várias vezes, né? Ele foi um dos primeiros espíritos a chegar até nós, né? Na verdade, foi uma maneira de agradecimentos, né? A menina, né? E juntamente com a mentora Helena, quando iniciaram, né? A casa, e uma maneira de agradecer, né? Esse Senhor por ter, na verdade, dado uma moradia a uma família, né? Então, hoje, ele está aqui conosco e ele fala sobre essa administração. Ele é dessa cidade e ele fala que ele administrou, né, essa cidade para algum tempo, né, algumas línguas, e, na verdade, ele vem trazendo esse verdadeiro significado da verdadeira riqueza. Porque quando ele iniciou, ele disse que muitos começaram julgamentos, né? Começaram a preocupar dele doar todos os tesouros, né? Todos os valores, para aqueles que às vezes não tinham grau de parentesco. Então, a família dele foi contra quando ele pensou em administrar a cidade. E aí a primeira preocupação deles era se ele ia compartilhar os valores, né? Que ele já tinha alguns valores. E ele falou que ele começou a olhar as famílias, o que necessitavam. Então, assim, ele começou a preocupar com a moral dessa família, ele começou a preocupar com as crianças na escola, e ele começou a pensar o quê? Eu posso oferecer todo esse carinho a esse povo, né, que tanto precisava. E ele falou que a primeira preocupação dele, na primeira compra que ele fez, foi adquirir cadernos, né, para as crianças, para ir para a escola. Porque muitas mães começaram a ir em busca dele, né, para esse material. Aí falavam, olha, meu filho não está indo nas aulas porque não tem o material. E ele começou a preocupar muito sobre isso. E ele começou também a dar os medicamentos. Porque ele sabia que muitos estavam fazendo a passagem porque não tinha medicamento, né? Não tinha o suporte. Então ele começou, aí todo mundo começou a preocupar com a administração dele. Que ele não era dessa forma, que ele não podia doar, ele tinha que aprender, esse pessoal tinha que aprender a pescar, e ele diz, primeiro eu preciso passar a educação para eles, dar esse conforto a eles, para eles aprenderem a pescar. Então, olha para você ver como é grandioso, né? E ele fala que esses tesouros, né, que ele juntou, e ele pensou,
meus filhos, né, vão ficar bastante luas bens, pelo que eu estou programando a deixar. Só que, como disse, ele teve aí um desconforto que os filhos não souberam administrar. Então, assim, olha que tristeza tudo isso, né? E o que ele nos diz aqui agora? Eu trouxe todo o amor, eu compartilhei todo esse amor emanado para toda a população, né? E muito pelo contrário, ele nunca tinha recebido uma prece. Ele, olha para você ver, ele foi a essas casas, ele administrou, ele, como ele diz, ele deu amor, acolhimento, mas ele nunca tinha recebido uma prece com amor. Às vezes, fazia uma prece antes de procurá-lo, porque queria que ele desse algo. Então, o que fazia? Não, vou fazer uma prece e vou pedir que o Cristo, no caso, toque no coração dele para ele doar. Olha para você ver como é, né? E ele falou que, neste momento, né, que ele também esteve em terra, ele foi muito usado. Ele, na verdade, muitos se aproximaram dele para também ter fama, poder, né? Então, assim, aí ele falou a verdadeira riqueza, né? Aí ele falou que muitas vezes, muitas filhas, né? Ele fala das filhas em questão das mulheres, que ele fala do carinho, né, que ele recebia, que muitas vezes ela levava doce escondido a ele, né? E era uma maneira de agradecimento. E ele fala assim, como na verdade muitas vezes ele foi amado, só que como ele diz, ele não viveu essa verdadeira riqueza justamente porque ele não tinha tempo. E o mundo dele estava programado de ajudar, né? Então, assim, aqui está, né, mais uma vez, na verdade, só agradecer esse Espírito que sempre nos ajuda, né, que ele identifica como centenário. Ele sempre está aqui conosco, ele sempre passou as orientações, né, que foi emanada aos administradores também, né, da casa, e graças a Deus por essas grandes oportunidades. Ele está conosco novamente, deixando, né, os exemplos a ser seguidos, né, como ele diz, a preocupação. Na verdade, ele, como diz, doou essa moradia a essa família e recebeu as preces. E ele chegou até nós com, como ele diz, com a gratidão, né? E trouxe também outros espíritos, né, da cidade, também ilustres que esteve na casa. Só agradecer, né, a cada um de vocês que estão aqui, emanando todas essas energias positivas para a família, né, desse espírito. Com certeza, quando vocês emanam esse amor chegue até esses filhos necessitados. Ele agradece também pela oportunidade do filho, né, que na verdade esse filho também estava esquecido e, né, através da casa, das preces da casa, esse filho também foi acolhido pela população. Agradeço a cada um de vocês que está aqui nesse dia de hoje, que essas energias curadoras cheguem ao lar de vocês, ao trabalhador de vocês, nos seus familiares, né? Na verdade, hoje também o mundo diz, tem um filho acamado, que essas energias estão chegando a ele, a energia da cura, da fé, e graças a Deus por essas grandes oportunidades. É só agradecer, né, mais uma vez a cada um de vocês. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vou fazer um convite também para o mentor Cassiano, fazer os agradecimentos, a mentora Ana Gabriela e a mentora Emília. Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu quero só agradecer mesmo a oportunidade, né, que foi nos dada, né, de ter abordado um tema assim tão importante, né, a mentora ter, né, cedido para a gente também essa oportunidade nesse dia, de poder levar um pouco essa mensagem para cada um de nós, né, que estamos aqui hoje, de termos, né, essa oportunidade de aprendermos juntos, né. Gostaria de agradecer, né, que esse tema de hoje é um tema enriquecedor para nós, né, de conhecimentos, né, e também gostaria de estar muito feliz na presença desses filhos. Eles sabem o peso que tem, né, a presença dele aqui nessa casa. Eu fico até emocionada de falar, porque foi uma das primeiras visitas que nós recebemos na casa, e ele veio nos dar toda a certeza, né, de confiança, porque é uma pessoa que trouxe para a nossa cidade, né, muita luz, né, nos deixou um legado muito bonito, né, ele tem uma história muito bonita aqui na nossa cidade, né, e ele é um exemplo, né, de administrador. Nós pegamos uma parte, né, da administração dele, mas tem pessoas que pegou, né, o maior, né, então assim, esse legado que ele nos deixou, né, nós só temos a agradecer o exemplo que ele deu para todos nós aqui, né, e graças a Deus. Graças a Deus. A palavra, né, é realmente de gratidão, como o mentor Walter disse, pela mentora ter decidido aqui para a gente, né, ter a oportunidade de falar, de ler, participar com todos vocês. Também quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, emanando essas energias positivas, né, prestando atenção no que a gente está falando, pegando esses conhecimentos, né, pedimos que passem eles para frente. Também agradecemos a quem estiver nos assistindo aí, desse outro lado da tela. E espero que esteja ficando bacana aí para vocês, que vocês estejam gostando, né? Continuem compartilhando, curtindo. Agradeço também aos mentores de luz que estiveram presentes, aos desencarnados e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Um abraço, como diz, bem apertado a cada um de vocês. Receba todo esse amor, todo esse acolhimento da Casa Bem Divina. Graças a Deus. Graças a Deus.